Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela alegria de viver um novo dia e dedicar esse momento a nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. A nossa meditação de hoje, no dia 29 de janeiro de 2025, está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 17. Nele foi registrado: a fama de Davi se espalhou por toda parte, e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Uma das características de Davi é a sua, vamos dizer assim, o seu temor ao Senhor, E a sua, vamos dizer assim, busca por ser obediente a Ele. Mas essa busca de obediência não livrou Davi das suas imperfeições humanas e da, vamos dizer assim, e da possibilidade real e até mesmo da realidade dele se levantar, ou seja, desagradar o Senhor em suas atitudes, ou pelo menos em alguma delas. Mas Davi era um homem efetivamente ligado na obediência ao Senhor. Muito ligado, muito preocupado. E nós temos aqui o cenário em que Davi havia já sido estabelecido como rei de Israel. Ele tinha sido, vamos dizer assim, assumido, assumido no sentido de sido aceito por todas as tribos. E ele começava a prosperar. E uma das formas que ele entendia que ele estava prosperando é porque reinos à parte começaram a fazer aliança com ele, demonstrando a Davi uma habilidade, além de ser um homem de guerra, um homem com capacidade da arquitetura política, da arquitetura, vamos dizer assim, da diplomacia. E um dos reis que confirma a Davi a sua, vamos dizer assim, que ele estava sendo confirmado pelo Senhor, que estava no caminho certo, foi o rei Irão de Tiro, porque eles dois estabeleceram um relacionamento de caráter político, de caráter comercial e até mesmo de amizade. Isso a gente vê conforme está registrado no versículo 2, quando diz assim: e assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Ou seja, Deus usava Davi, Deus, por amor ao povo de Israel, fazia com que Davi progredisse. E Davi correspondia a isso porque era obediente aos propósitos, à missão que lhe era dado. Mas como a gente falou aqui, Davi era, apesar de obediente, mas também tinha falhas pessoais. E uma das grandes falhas é que foi ao longo da sua caminhada, da saída lá de Hebrom para Jerusalém, Davi casou com outras mulheres, se misturou com outras mulheres e teve diversos filhos. E é claro que são mulheres diversas, e esse casar com várias mulheres é algo que efetivamente não agrada ao Senhor. E ainda mais como eles que acabavam casando com mulheres de povos diferentes, Então era uma característica dos reis dessa época. E também aqui o que se estabelecia, a gente tem que tomar cuidado, é que nesse pecado de Davi, ele assim o fazia porque a cultura de sua época era assim. E se a gente for por cultura, meu irmão, a gente vai ver então que a gente não vai conseguir servir ao Senhor, porque os pensamentos, os modelos humanos, eles se vão modificando. Eu estava até vendo aquele caso daquele teólogo, pregador, pastor, eu nunca nem havia acompanhado, mas vendo uma notícia, então recebendo um vídeo do colega que mandou do Ed René, uma coisa assim o nome do cidadão, Ed René, em que, segundo que ele é acusado de propor uma releitura, ou propor uma atualização da Bíblia, mas ele fala de releitura, e ele exemplifica isso, que na verdade é como se ele começasse a descredenciar o texto bíblico, ou seja, dar uma releitura, e ele utiliza muito o fato lá, ou pelo menos explicando para aquele pastor César Cavalcante, que ele usa o escravo lá, que se lembrou, o escravo, dizendo que ele deveria ser, que Paulo escreve a carta pedindo para que ele seja tratado de uma forma diferente, e Paulo inclusive se coloca em débito, ou a carta de Tito, não lembro agora aqui exatamente, mas que ele se coloca em débito para poder ser responsabilizado, mas em que aquele escravo, vamos dizer assim, devia ao homem lá, ou ser recebido pelo seu senhor, mas de uma forma diferente. E ele usa isso para dizer que hoje, por exemplo, a gente não poderia aplicar essa leitura bíblica dentro daquele mundo como ele se estabelecia, porque hoje a nossa cultura é diferente, ou seja, uma adaptação, ele propõe uma adaptação, ou uma, vamos dizer assim, uma interpretação de um texto bíblico de uma forma diferente do que ele foi criado com o seu propósito. Então,
Isso iria até de encontro à ideia de que a palavra do Senhor era imutável, os propósitos, ou seja, dependeria muito de quem estava lendo, do momento que estava lendo, não de uma aplicação em contexto, mas na verdade uma releitura. Então a gente precisa se preocupar com isso. Mas Davi, o interessante é que Davi nisso, ele se põe a escutar o Senhor. E quando ele está estabelecido ali, os filisteus, a entender que ele de fato foi recebido e agora é rei daquela nação, da nação do povo de Israel, os filisteus atacam, se propõem a atacar Davi. E Davi já com toda a sua estrutura, já eles dentro do campo de posse de Davi, de governo de Davi, mas Davi antes de atacá-los, Davi ele vai e consulta o Senhor, mostrando para o Senhor que efetivamente ele queria governar o povo, mas governar sobre o próprio governo de Deus, ou seja, ele queria ser uma voz representativa de Deus para isso. E então os filisteus, ao acampar ali no Vale dos Gigantes, né, porque eles se propuseram, vamos dizer assim, a prender, a ir buscar e prender Davi, lembrando que Davi havia fazido parte do exército filisteu quando fugia de Saul. Davi, no versículo 10, disse assim: Então Davi perguntou a Deus: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darias a vitória? Vai, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. E então Davi ataca os filisteus na cidade de Baal-Perazim e derrota eles. Inclusive, essa luta, esse combate faz com que o nome da cidade seja utilizado dessa forma. Mas os filisteus fogem, mas retornam para um novo combate. Eles novamente se propõem a atacar os judeus e a prender Davi. E mais uma vez, Davi agora, já lá no versículo 14 diz, mais uma vez Davi consultou a Deus e ele respondeu: Não os ataque daqui, dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Ou seja, Deus muda a estratégia e diz para que Davi, vamos dizer assim, passe para o outro lado e somente avance quando ele escutar o barulho de marcha por cima das amoreiras. Ou seja, ele ouviria barulho na copa das árvores, não sopro, não vento, nada disso. Ele ouviria como se fosse o próprio exército marchando em cima das amoreiras. E aquilo simbolizaria, e aquilo mostraria a Davi, não só simbolizaria, aquilo daria a certeza a Davi que o Senhor estava indo à frente naquele combate para derrotar o exército dos filisteus. E nisso, Davi então, o exército de Davi, com Deus à frente, faz com que o exército dos filisteus recue da cidade de Gibeão até Jeza. E aí a gente chega nesse contexto do nosso versículo de trabalho, que a fama de Davi se alastra sobre as nações, e as nações ficam temerosas, porque sabem que não é Davi que está em combate apenas, que Davi tem um Deus forte, um Deus que amedronta aqueles que efetivamente não fazem parte da família do Senhor. E a gente precisa então estar atento nessas lutas, nesses combates, nesses nossos propósitos. A gente sempre tem que colocar o Senhor à nossa frente. E independente dos meios, das condições, dos recursos materiais e das estratégias que temos como guerreiro, deixar com que o próprio Senhor lute as nossas lutas. Esse é um grande desafio que cada cristão tem que aprender a exercitar na sua vida. Tá certo? Graças e paz, que o Senhor, nosso Deus e Pai, possa estar conosco nos nossos dias, protegendo as nossas famílias, trabalhando dentro da gente e fazendo com que a gente sofra, né? Que a gente se arrependa realmente das coisas erradas, das ações equivocadas e daquilo que possa trazer dor para a nossa vida e para a vida daqueles que amamos. Que Deus possa nos cuidar, meu irmão.